Glória a Deus. Aleluia. Pega a sua Bíblia aí, crente. Quem quer ouvir aí a palavra do Senhor? Aleluias. Abra em Gênesis. Capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 23, 24 e 25. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem, declarem comigo, fala assim: superando as dificuldades para voar mais alto. Amém? Nós vamos aprender essa noite como a gente superar as nossas dificuldades. Amém? Porque luta nós todos temos, mas nós temos que aprender a superar elas para a gente alcançar o nível que Deus tem para nós. Amém? Então, Gênesis capítulo 26. Aleluia. Está abrindo aqui, mas só um minutinho. Vai dando glória aí. Aleluia. Amém. Então diz assim o texto, o versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência, por amor do meu servo Abraão. Isaque, pois, edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Glória a Deus, pode se assentar, queridos. Aleluia. Bom, esse capítulo 26 de Gênesis, ele abre o capítulo, no primeiro versículo, falando de uma grande fome que existia sobre a face da terra. Ou seja, o capítulo já começa a abrir sobre uma grande dificuldade. Começa a já declarar, né, dessa crise. Havia uma grande fome ali naquele tempo. E a palavra do Senhor nos revela que quando se instala essa crise, se instala essa dificuldade ali, se a gente descorrer os versículos até o versículo 25, nós vamos ver que Deus, Ele é tão maravilhoso, Deus, Ele é tremendo em realizar coisas lindas e maravilhosas através de dificuldades, através de uma crise, através de um grande problema. Eu declarei aqui de manhã e eu disse, querido, nem todo problema, nem toda dificuldade é para nossa derrota. Amém? Há dificuldade que vem na nossa vida como uma grande oportunidade de nós saltarmos de um lugar para o outro. Tem um louvor, né, que eu ouvi uma vez da Flor de Lis, que dizia assim: tem coisas na nossa vida que é melhor perder para se ganhar. Então, olhando para essa passagem, a gente vê
essa grande dificuldade. E coisas lindas podem acontecer. Fala assim, coisas maravilhosas pode acontecer a partir de uma crise. Fala assim, de um problema. Aleluia. Eu não sei o que você passa, eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem problemas e dificuldades, porque nós todos temos problemas. Um na área financeira, outro na área sentimental, outro na área familiar, outro na área da saúde, outro na área profissional, enfim. Todos nós passamos por dificuldades. Uns passam uma luta maior, outros estão sofrendo mais do que o outro, mas nós todos passamos por dificuldade. Então nós vamos aprender hoje e olhar para a palavra de Deus com uma outra forma, de saber que as lutas que nós estamos passando não é para nossa derrota, mas é para que a glória do Senhor se estabeleça sobre nós. Quando nós atravessamos momentos difíceis na nossa vida, seja em qual área da nossa vida, nós precisamos entender algumas coisas. Eu coloquei alguns parâmetros aqui. Nós precisamos entender isso. Se você entender o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Eu creio que você vai sair daqui com outro olhar das coisas. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que as nossas lutas, fala assim, as minhas lutas, fala assim, as minhas dificuldades, fala assim, são do tamanho, fala assim, são do meu tamanho. Ou seja, a luta que eu passo, que você passa, é do nosso tamanho. Deus nunca vai permitir um fardo maior do que você possa suportar. Talvez você está dizendo, Deus, eu não estou aguentando. Deus está olhando para você e está dizendo, você está aguentando sim, porque eu não vou permitir uma luta, um vento, eu não vou permitir uma tempestade maior do que você possa suportar. Ou seja, as nossas lutas, as nossas crises são do nosso tamanho. Aleluia, você precisa entender isso. Não virá sobre vós uma provação maior do que a sua força. Deus não vai permitir, aleluia, que algo venha maior do que você possa suportar. Se algo ultrapassar a sua força, há uma palavra de Deus que diz, lança o teu jugo sobre mim. Esse excesso de peso não é teu, é meu. Eu vou carregar por você, eu vou carregar a sua dor, eu vou carregar a sua dificuldade. Mas você precisa entender uma coisa, você vai ter que se esforçar e lutar, porque a vitória é sua. Então nós precisamos entender que as nossas lutas são do nosso tamanho. Agora, lógico que tem irmão aqui que está passando uma luta maior do que a minha. Talvez não, a luta dele não cabe a mim, porque ela vai me engolir. Eu não vou suportar o que o irmão, a irmã está passando. Aleluia. Mas se ele está passando por isso, Deus sabe todas as coisas e Deus não vai deixar com que ele seja derrotado. Outra coisa que nós precisamos entender, que as nossas lutas e as nossas dificuldades, elas são oportunidades. Fala assim, as minhas lutas e as minhas dificuldades, fala assim, são oportunidades. Fala assim, de eu ser testado. As crises que vêm sobre a nossa vida é oportunidade de você provar a sua fé em Deus. Irmão, escute uma coisa, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na tristeza e na derrota de ninguém. Mas Ele vai provar a minha e a sua fé. Aleluia. Porque se Deus provou a fé de Abraão, se Deus provou a fé dos patriarcas, se Deus provou a fé dos profetas, Deus não vai provar a minha e a sua fé. Aleluia. Então nós temos que estar ligados no trono, porque as dificuldades que surgem no nosso caminho pode ser uma prova de Deus. Aleluia. E nós temos que estar atento para isso. Nós precisamos estar atento para isso. Quando Jó passou a dificuldade que ele passou, vocês sabem a história de Jó, que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu família, ele perdeu dinheiro, ele perdeu empresa, ele perdeu até a saúde. A Bíblia diz que ele ficou nos cacos, se coçando com um caco de telha, ou seja, no meio do monturo.
no meio do lixo, se coçando como um cachorro sarnento, aleluia. Mas no momento que tudo sobreveio sobre ele, o diabo foi lá diante de Deus e disse que Jó adorava a Deus porque ele tinha muita coisa. E Deus disse assim: não, eu conheço Jó. Jó é um homem reto, íntegro e fiel a mim. Pois não é não, Senhor, ele só te ama porque você dá tudo para ele. Tira tudo dele, e o Senhor vai ver se ele vai continuar te amando. Deus falou: eu conheço Jó, pois bem, eu permito, pode tirar tudo que ele tem, menos a vida dele, porque a vida dele é minha. O diabo tocou tudo o que estava na vida de Jó. Quando ele perdeu tudo, quando ele estava lá no monturo, a sua mulher, sem sabedoria, sem discernimento nenhum de Deus, olhou para aquele homem e disse: homem, morra, amaldiçoa o teu Deus e morra. Ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Tu falas como uma louca. Nu eu vim, nu eu voltarei. Eu não tinha nada, Deus me deu. Eu vou adorar o Senhor. Aleluia. Então nós precisamos entender, querido, que as nossas crises, as nossas dificuldades, elas são oportunidades que nós temos testados. Muitas pessoas que são testadas e provadas por Deus são reprovadas. Aí culpa o pastor, culpa a igreja, culpa fulano, cicrano e beltrano, mas ele não olha para ele. Deus está provando a sua fé, Deus está provando o teu coração. Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o teu comportamento quando você perde o seu emprego? Quando você perde uma situação na tua vida, qual tem sido as suas atitudes diante de Deus? Sabe de uma coisa? Eu vou largar tudo, eu vou sair da igreja, porque nada adiantou na minha vida. É esse tipo de atitude? Nunca você vai ser aprovado por Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender, querido, que Deus, Ele pode, e Ele prova a nossa fé. E muitas pessoas estão sendo provadas por Deus. Fala assim: Deus não me dará responsabilidades maiores. Agora com fé, fala assim: Deus não vai confiar em mim coisas maiores, sem antes provar minha fé. Deus nunca vai confiar coisas maravilhosas na tua vida sem antes provar o teu coração. Aleluia. Eu vi por esses dias, até um irmão chegou em mim e falou: Deus é tão maravilhoso que Ele não vai dar bênçãos para nós grandiosas com medo de nos perder, porque tem pessoas que não estão preparadas para ter as coisas grandes de Deus. Aleluia. Não porque Deus não ama, porque as pessoas não sabem lidar com aquilo que Deus está entregando. Então essa pessoa ainda precisa de mais um tempo, de ser preparada, de ser trabalhada. Aleluia. E às vezes as pessoas murmuram, às vezes as pessoas reclamam, saem da igreja, saem da célula, vira as costas para o líder, começa a culpar Deus e o mundo. Mas na verdade não é nada disso. É a atitude, o comportamento da pessoa. Porque eu digo uma coisa para você: Abraão, com quase 100 anos, a Bíblia diz que ele glorificava a Deus pela fé. Aleluia. Porque ele esperava a sua esposa, um filho. Aleluia. Mas ele acreditou na promessa de Deus, mas ele foi fiel até o fim e acreditou. Aleluia. Não murmurou, não reclamou. Então, querido, nós temos que glorificar a Deus na prova. Nós queremos bendizer o nome do Senhor na prova. Aleluia. O vento que você está passando e a luta que você está passando, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Deus nos prova não para mostrar o seu amor por nós, mas para confiar as bênçãos extraordinárias na nossa vida. Aleluia. Outra coisa, as nossas dificuldades precedem as bênçãos de Deus. Fala assim: as nossas dificuldades precedem as bênçãos de Deus. Pensa um pouco. Quem já passou aqui por luta, irmão? Não, mas pensa na luta que você passou, aquela prova, irmão, aquela prova. Que você olhou assim e falou: Jesus, como que eu saio dessa? Quem já passou? Quem já teve uma enfermidade que não tinha cura e Jesus te curou? Quantas mãos? Essa prova que você passou, você imaginava hoje você estar louvando a Deus curado, curada?
Você consegue entender, querido, que as crises que passamos e as lutas que passamos, elas precedem as bênçãos de Deus? Vamos olhar com os olhos espirituais. Não vamos olhar com os olhos negativos, com olhos pessimistas, mas vamos olhar com os olhos de Cristo, com os olhos de Deus. Aleluia. Essa luta, essa tempestade, essa ventania está precedendo a bênção de Deus na minha vida. Você já ouviu aquela frase do crente? Querido, aguenta essa luta que você está passando, aguenta, porque a bênção está chegando. Isso não foi inventado, isso é verdade. Aleluia. Está doendo, está sofrendo, está chorando. Pastor, eu não estou aguentando, irmão, não estou aguentando. Não, aguenta firme. Está chegando a tua vitória, eu sinto o cheiro dela, porque Deus está trazendo a tua vitória. As dificuldades precedem as bênçãos de Deus para nós. Nós somos de Deus, irmão. Para de reclamar, para de murmurar, para de, como a pastora Sheila pregou aqui, crente mimimi. Fala assim, eu sou de Deus. Isso. Então nós precisamos ter essa visão que Deus tem para nós. As nossas dificuldades são grandes ferramentas para sermos trabalhados pelo Senhor. Aqui pega. Sabe por quê, irmão? Ninguém que passa uma prova, ninguém que passa uma grande dificuldade, ela sai da mesma forma daquela prova. Amém? Quando uma pessoa passa por uma grande dificuldade, ou tem grandes problemas, quando ela sai no final dessa prova, ela sai diferente. Aleluia. Eu disse isso aqui uma ou duas vezes. Às vezes as pessoas até riem da minha cara. Você sabe quem criou a lâmpada, né, irmão? Quem foi? Thomas Edison. E uma das entrevistas dele, o repórter chegou para esse homem e disse assim: você não se arrepende, você não se arrepende de ter passado tanto tempo, mais de 1000 vezes você tentou para criar uma lâmpada, você não se arrepende de passar tanto tempo para fazer isso? Para criar uma lâmpada? Aí ele respondeu para o repórter, para quem estava entrevistando, ele disse: não, eu aprendi como fazer, eu aprendi 1000 vezes como não fazer uma lâmpada. Ou seja, tudo que eu faço e não dá certo é um aprendizado para mim. Toda dificuldade que a gente vai passando, a gente vai aprendendo. Glória a Deus. Errar é, persistir é. Não fala, irmão, não fala. Não fala. Então toda dificuldade que nós passamos, isso nos serve de aprendizado. Ou seja, as dificuldades que Deus permite sobre a nossa vida, elas são ferramentas para trabalhar na nossa vida. Aleluia. Olha como você chegou na igreja. A gente ouve testemunho de pessoas aqui que vivia no tráfico, que vivia nas drogas, que vivia no caminho de prostituição, que vivia no caminho errado. Olha como que a pessoa chegou para Cristo todo arrebentado. Às vezes a pessoa falava assim: nem o diabo mais me queria. Tamanha a situação que a pessoa passava. E aí a pessoa entrou, aceitou a Jesus, começou a ser transformado a cada dia, porque a Bíblia diz que o Senhor nos aperfeiçoa. Aleluia. Aquele que começou uma boa obra fiel para aperfeiçoar em nós a sua grandeza. Aleluia. Olha para a tua vida agora, o que Deus fez com ela. Você consegue entender, querido, que essas dificuldades são ferramentas para trabalhar em nós, a nossa vida, para nós crescermos? Nós entramos de uma forma, mas nós saímos de outra forma. Aleluia. Eu sempre costumo dizer, aleluia, eu falei hoje de manhã aqui, quem trabalha em ferramentaria, ou quem trabalhou em ferramentaria, sabe o que eu vou falar. Quem já viu um torno, uma fresa, sabe o que eu vou falar. A pessoa pega uma peça bruta, um ferro lá jogado no pátio, vai dar lá um pedaço de ferro bruto. Ele pega aquele ferro, coloca na máquina, e existe um projeto, existe um desenho. Fala assim, um projeto. Fala assim, um desenho. E ali ele vai esculpir uma peça ali
naquele ferro bruto. Então aquela máquina começa a trabalhar, furar, lapidar, começa a descascar aquele ferro e começa a trazer uma forma naquele ferro. E quando você vê o término daquilo, você olha para aquilo, era um ferro maciço, um ferro que talvez estava lá bruto assim, mas quando ele sai da tornaria, quando ele sai lá da máquina, ele é uma peça com muita precisão. O valor dessa peça triplica, ou sei lá quantas vezes, porque agora ela é uma peça especial. Antes era um pedaço de ferro que estava lá e tinha um valor sim, mas agora o valor dessa peça agora subiu. Por quê? Porque foi lapidada, foi trabalhada. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que às vezes Deus mexer com a gente, Deus permitir coisas na nossa vida, tentar cerrar algumas coisas na nossa vida, dói mesmo. Dói mexer nas nossas feridas, dói mexer no nosso orgulho, dói mexer nos nossos eus. Aleluia. Agora eu te pergunto, sabe por que dói? Fala, por quê, pastor? Não, está fraco. Por quê, pastor? Porque Deus tem um projeto com você. Não, você não entendeu. Vou repetir. Fala assim, por que dói, pastor? Porque Deus tem um projeto com você. Aleluia. Irmão, olha aqui. O Espírito Santo, ele está vendo o projeto de Deus na sua vida. Está lá, ele vê. Ele olha para você e vê que algumas coisas precisam ser trabalhadas. Aí ele olha para o projeto de Deus e olha para você. Olha para o projeto de Deus e olha para você. Aleluia. E Ele vai te alinhar, Ele vai esculpir algumas coisas e tirar algumas coisas da tua vida, para que você cresça, para que você prospere, para que você seja abençoado. O Espírito Santo não vai te largar enquanto você não tiver exatamente do jeito que Deus sonhou a sua vida. Aleluia. Ele vai olhar para o projeto que Deus tem e vai olhar para você, e Ele vai ver que algumas coisas precisam ser trabalhadas. Aleluia. Fala, pastor, já estou sentindo o torno de Jeová. Eu também já estou, irmão. Mas glória a Deus, é para a gente voar mais alto. Amém, querido? É para a gente alcançar alguns níveis que a gente ainda não alcançou. Nós somos tratados por Deus na nossa dificuldade. Isaac, nesse capítulo 26 que nós lemos, você pode ver, ele entrou de uma forma e ele saiu de outra no capítulo 26. Você vai perceber que dentro do capítulo 26, você vai ver que Isaac teve uma dificuldade no seu caráter. Mas quem que era Isaac? Era o filho da promessa. Quem que era Isaac? O filho de Abraão. Mas ele tinha algumas dificuldades no seu caráter. E para Deus levar ele no sonho que Deus tinha para ele, Deus tinha que trabalhar também no coração desse homem. Aleluia. Fala assim, o amor de Deus por nós não é porque nós somos perfeitos. Não. Deus nos ama porque nós somos imperfeitos, irmão. Aleluia. É louco isso, né? Tem muitas pessoas que olham para a igreja e querem achar as pessoas santas. Nunca vai encontrar, porque santo está no céu. Nós estamos aqui glorificando e buscando a Deus a cada dia. Lógico, isso não me dá direito de ficar dentro do pecado. Mas, irmão, Deus não ama a gente porque nós somos perfeitos. Deus nos ama porque nós somos imperfeitos. Quando Isaac chega na terra ali da Filístia, ele tem um comportamento que mexeu com o coração de Deus. Ele chega ali naquela terra e ele, com medo talvez, com receio, ele chega e fala assim, olha, é minha irmã, sendo que Rebeca era sua esposa. Ele fala, é minha irmã, fala para o rei, fala para as pessoas, é minha irmã, com medo de acontecer alguma coisa, porque Abimeleque não era um crente, era um rei ímpio, e ele ficou com medo de falar a verdade. Aleluia. Então ele mentiu ali,
Só que mesmo ele mentindo, Deus não descartou ele. Glória a Deus. Mesmo ele errando naquela situação, Deus não jogou ele fora. Aleluia. Toma, Satanás. Esse Deus é lindo, irmão. Sabe por que ele agiu assim? Porque ele estava passando por dificuldade. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que nós aprendemos na dificuldade? Sabe, irmão? Fala, pastor. Ah, glória a Deus. Eu vou falar. Nós aprendemos na dificuldade uma coisa: é que a dificuldade revela quem nós somos de fato. A crise, a dificuldade vai revelar quem é você. Ah, Jesus. Porque, amado, na festa todo mundo é lindo e maravilhoso. Ninguém conhece uma pessoa no sucesso. Ninguém conhece uma pessoa na festa. A gente conhece a pessoa no momento da dificuldade. Quantas pessoas juram um amor eterno para outra? Não, amor, eu vou ser fiel para você, na alegria e na tristeza, e na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Né? As pessoas, é uma promessa isso. Você falou, você estava chapado. É uma promessa, você prometeu diante do sacerdote, diante de Deus, diante dos céus, que você vai honrar a tua esposa até a morte. Só que aí no meio do caminho, no meio das situações, acontecem algumas coisas. Aí a pessoa já esquece e já não tem mais aquela situação. Aí vem as dificuldades do casamento. Sabe uma coisa? A melhor coisa é a gente separar. A melhor coisa é cada um pegar suas trouxas e seguir o seu caminho. Aí a pessoa se revela de fato quem ela é. Aleluia. Porque na verdade nunca casou por amor. Porque quem casa por amor, passa o que passar, está junto. Aleluia. Seja qual for a dificuldade, com dinheiro ou sem dinheiro, com carro ou sem carro, a pé ou o amor supera tudo. Então, amado, nós não conhecemos as pessoas no momento do seu sucesso. Ou seja, para nós agora, as nossas dificuldades vai revelar quem é a gente de verdade. Aleluia. Cadê o irmão? Sumiu. Por quê? Porque perdeu a porta de emprego. Ah, então de verdade revelou quem ele era. Ele nunca foi um verdadeiro adorador. Porque para uma pessoa sair da presença de Deus e da igreja por causa de uma porta de emprego, então na verdade ele nunca se converteu. Porque quem se converte de verdade não para no caminho. Pode aplaudir o Senhor. O rei Abimeleque não era crente. Ele chega para Isaac e diz assim: Isaac, vem aqui. Você está louco da sua cabeça. Mais ou menos isso, eu que estou falando. Mas é mais ou menos isso. Você mentiu. Porque você falou que a sua esposa era a sua irmã. Se alguém deitasse com a sua esposa, se alguém fosse para ela no ato ali, você traria sobre nós uma grande maldição. Tipo assim, você está louco, Isaac. Não mente. Não mente, não traz sobre nós maldição. Sabe o que Deus está falando, irmão? Seja crente. Seja crente. Porque se você for crente, a sua família ganha. Se você for crente, a igreja ganha. Se você for crente, a tua empresa ganha. Como Deus está falando, seja crente. Aleluia. Mas eu vou perder isso, não importa. Seja crente. Você não precisava ter mentido, Isaac. Isso poderia ter causado uma grande destruição no nosso povo, por causa de uma situação sua. Você sabia, querido, que tem muitas pessoas perecendo por causa de outras? Aleluia. Então nós precisamos aprender isso na nossa vida, cara. Que as dificuldades, ela vai revelar de fato quem nós somos. E quando ela é revelada, Deus quer tratar o nosso coração. Outra coisa, Deus se revela a nós no meio das dificuldades. Escuta o que eu vou te falar. No capítulo 25, Isaac conhecia a Deus, o Deus de Abraão seu pai. Ponto.
no capítulo 26, por causa da fome na terra, por causa dessa grande crise que veio sobre a terra, Isaac ia tomar outro caminho errado. Ele ia para o Egito. Aí agora Deus se revela para ele no meio da luta. E às vezes tem pessoas, tem cliente que fala assim: mas Deus não fala no meio da luta. Deus fala no meio do vento, da tempestade, do furacão. Deus fala da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Uma vez, irmão, nós estávamos na igreja lá em Santo Amaro. E foi a inauguração da igreja. Entrou um camarada chapado, bêbado, trançando das pernas. Pois Deus não tomou a boca dele para falar com um vaso lá? Você fala: como que Deus faz isso, irmão? Não quero te explicar e também não sei. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Depois ele foi para a igreja, começou a se restaurar, né? Nós começamos a cuidar dessa Damião, nunca esqueço desse homem, Damião. Olha que coisa. Mas no dia lá da inauguração ele estava chapado. E Deus tomou a boca dele e começou a falar com o irmão lá. E assim Deus tem para a tua vida. E começou a falar: você tem passado por isso. O irmão começou a chorar. Aí você fala assim: mas como que Deus pode usar? Irmão, se Deus usou uma mula, entenda, o agir de Deus, Ele vai usar o que Ele quiser usar. Ele tem sua multiforme sabedoria, mas Ele vai se revelar a você. Ele não vai deixar você passar pela dificuldade sem ver nada. Ele vai te falar: o caminho é esse, a forma é esse, do jeito é esse. Confia em mim, quieto, fica parado, não abre a tua boca, mas Ele vai falar. Então quando Deus viu aquilo em Isaac, que ele ia partir para o outro lado, porque naquele momento o Egito era um recurso natural, porque todo mundo estava indo para o Egito. Lá no Egito tinha comida, no Egito tinha recurso. Ele começou a ver família, começou a ver amigos, começou a ver pessoas indo para o Egito. Então ele estava arrumando suas coisas e também estava indo para o Egito. E quando ele estava preparando para sair, então Deus se apresenta a ele e fala: não saia desse lugar, Isaac. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra. Deus, aqui não dá, não tem comida, vamos morrer de fome. Peregrina nessa terra. Aleluia. Eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos teus descendentes, aleluia, darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Eu tenho uma promessa sobre a tua vida, aleluia, Isaac: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão teu pai obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Aleluia. Deus se revelou a ele e disse: não saia daí. Deus fala ou não fala, irmão? Por que muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito? Por que muitas das vezes a gente não quer ouvir o que Deus está falando? Eu sou da seguinte opinião: tem pessoas que chegam até nós e falam assim: pastor, ora por mim. Para quê? Não, porque eu quero comprar isso, eu quero me desfazer disso, eu quero ir para tal lugar, eu quero. Mas eu já orei essa madrugada e Deus falou isso para mim, mas eu quero que o Senhor ore e fala. Não oro. Eu não oro, porque se Deus já falou com você, por que eu tenho que orar? Concorda? Então você está em dúvida. Então Deus não falou, você está em dúvida. Aleluia. Porque se Deus falou que você tem que fazer ou não fazer, você já sabe. Glória a Deus. Ele se revelou a você naquele momento da sua oração. Pode fazer, não pode fazer. Então nós precisamos entender isso, querido. O Egito era o recurso natural, mas Deus disse para ele: não desça, fica, eu vou te abençoar. Deus estava ali construindo em Isaac um caráter. Aleluia. Deus estava tirando ele de uma zona de conforto, porque, irmão,
Eu vou te dizer uma coisa, eu já passei por dificuldade. Tem algumas pessoas aqui que participaram da minha vida lá atrás, há mais ou menos uns 18 anos, quando Deus me chamou para a obra. Eu vim para a obra, cheguei na igreja, disse assim: pastor Marcos, eu vou ajudar aqui na igreja. Ele falou: mas ajudar o quê? Ele falou: não sei, eu vou ajudar aqui, porque Deus falou que é para mim trabalhar na obra. Ele falou: mas a igreja não tem nada para te dar. Eu falei: mas eu não estou aqui por causa que a igreja vai me dar, eu estou aqui porque Deus falou para mim estar. Irmão, fiquei, foi acabando as coisas, não tinha o que comer dentro de casa. Quando eu falo não comer, não tinha mesmo. Não tinha arroz, não tinha feijão, só tinha farinha. A pastora Cíntia fazia um mingau de massa lá com um pouquinho de sal e fritava para nós comer na frigideira. Aleluia. E aí Deus usava um irmão, usava outro, levava um quilinho de linguiça, levava um meio de saco de feijão. Eu ali orando, eu e minha esposa convictos naquilo que Deus tinha falado. Aleluia. Nós tínhamos certeza do que Deus estava fazendo com a nossa vida. Eu tinha convicção daquilo que Deus estava tratando do meu coração, porque eu tinha certeza daquilo. Eu não estava ali para voltar atrás. Eu tinha convicção daquilo que Deus tinha falado. Aleluia. E foi difícil passar por aqueles momentos, foi difícil, mas eu fui suportando, eu fui aguentando. Deus foi me dando força. Aleluia. Deus foi nos consolando. Deus foi usando situações, recursos, meios e situações. Aleluia. Mas eu não voltei atrás do que eu tinha convicção. E hoje estou aqui. Glória a Deus. Então, querido, quando Deus quer transformar o nosso coração, quando Deus quer mexer na nossa zona de conforto, Ele vai trabalhar na nossa vida. Aleluia. Mas vai trabalhar para que a gente cresça. Aleluia. Então, querido, Ele tem um caminho de milagre para nós. Deus está dizendo: você me tem como garantia, você confia em mim, então fique quieto. Fala assim: obedecer em tempos de crise, fala assim, é um desafio. Aleluia. É difícil você obedecer na luta, irmão, porque logo você quer buscar alguns recursos, sabe? Eu não fui recorrer às pessoas, eu não fui recorrer a parente, eu não fui recorrer a amigos. Não. Porque eu digo uma coisa para vocês: tem pessoas que às vezes estão passando pela prova e ficam chorando pelos cantos da igreja. Ai, coitado de mim, Jesus. Você não está vendo, Senhor? Aí passa o irmão, todo amoroso: o que foi? Mas você não sabe. Olha, eu queria comer um pastel. Lógico que o irmão vai te pagar um pastel, porque ele é de Deus, irmão. Mas isso aí é a ação de Deus na tua vida? Não, isso aí é pelo teu choro. Aleluia. Quando o profeta Elias estava lá no ribeiro e acabou a água do ribeiro, Deus enviou o corvo lá para alimentar ele. Aleluia. Isso é a ação de Deus na tua vida. Quando você começar a chegar as bênçãos nas tuas mãos, na tua casa, ali no teu comércio, quando Deus começar a trazer as condições na tua vida, pela tua fé, pela tua obediência, de não voltar atrás, de confiar, de ter Deus como a sua garantia de verdade, entra no teu quarto, ora ao Pai em secreto, porque em secreto Ele vai te ouvir, e as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que creem. E quando nós estamos passando por dificuldade, a gente precisa ter um discernimento e a sensibilidade muito grande, porque junto com a dificuldade, com a aprovação, vem a tentação. Fala assim: junto com a aprovação, vem a tentação. Deus não tenta ninguém. Deus, Ele prova. Quem tenta é Satanás. Aleluia. Mas nós precisamos estar sensíveis e conectados no céu. Por quê, pastor? Porque tem situações que nós passamos e às vezes nós não entendemos. Você já viu aquela? Puxa Deus, o irmão é tão bonzinho. Puxa Deus, aquela pessoa é tão boa, por que ela sofre? Por que pessoas boas sofrem? A gente precisa discernir isso. Quando Sadraque e Mesaque estavam passando pela fornalha de fogo ardente,
Querido, com certeza o inimigo vem assoprar no ouvido, não vai. Vai, se dobra logo diante dessa estátua, você vai morrer, vocês vão morrer. Não faça isso. Lógico que a voz do inimigo vem logo assoprar nos seus ouvidos. Aleluia, no momento da nossa aprovação, o diabo vem com a tentação para bloquear, para parar a ação de Deus na nossa vida, para romper com a nossa fé. Aleluia, Jesus estava no Getsemane, orando e gotejando sangue. O diabo ali trouxe uma opressão, trouxe uma agonia no coração de Jesus. Mas ele disse: Pai, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Aleluia. Nós precisamos discernir isso, porque tem coisas que estamos passando. O diabo está dizendo: o que adianta estar na igreja? O que adianta ir para o culto? O que adianta ir para a célula? O que adianta fazer a campanha tal? O que adianta ficar recebendo unção na cabeça? Olha a tua vida, olha o jeito que você está andando. Ele começa a soprar com as tentações para você parar no meio do caminho, para você deixar de sonhar o que Deus tem para a tua vida. Então nós precisamos estar conectados diante de Deus, porque a nossa fé e a nossa obediência, como Isaac, que teve fé e obedeceu, e o Senhor prosperou ele naquela terra. Aleluia. Fala assim: a minha fé e a minha obediência vai fazer com que a bênção de Deus prospere a minha vida. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Espera aí, mas não é a terra que estava com fome? A terra que estava em crise? É, a terra que estava com pobreza. Mas a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e ele colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou e o engrandeceu o homem, e foi se enriquecendo até que se tornou muito rico. E tinha possessões de rebanhos de gado, e muita gente, muito funcionário trabalhando para ele, de modo que os filisteus o invejaram. Aleluia. Quando nós obedecemos e quando nós temos essa fé diante do Senhor, a prosperidade do Senhor virá sobre nós. Isaac experimentou essa prosperidade na vida dele, e nós precisamos experimentar também, querido. Agora começa a acontecer mais um problema. Agora começa a vir uma dificuldade sobre Isaac, porque ele era rico. Agora começou a vir uma outra dificuldade sobre Isaac, porque ele era próspero, porque ele era abençoado. Abimeleque, aquele povo, começou a ter inveja dele. Oh glória. Eu falei hoje de manhã que essa inveja me pegue. Aleluia. Ele começou a ter problema, porque os invejosos começaram a se levantar. E além disso, de tanta possessão de gado que ele começou a ter, muito, o homem prosperou demais. Aleluia. Acho que nem o maior fazendeiro que tem no Mato Grosso não chegou nem nos pés de Isaac. Muito boi, tinha muito gado. O homem ficou rico. Só que começou a ter uma dificuldade. O que, pastor? A água para dar para os gados. Não tinha água para dar para os animais. Agora ele começou a ter problema porque estava rico. Aleluia. Só que Deus não abandona ninguém, e ele precisava trazer água. O desespero de Isaac era agora a água, porque a água era a sobrevivência. A água agora era o suprimento para ele também. Então a Bíblia diz que ele começa a cavar poços. O seu pai, Abraão, cavou 3 poços, e ele cavou 4. Aleluia. Olha o que é a bênção da obediência. Eu creio nessa vitória aí. Aleluia, em nome de Jesus. Quando nós obedecemos, a bênção do Senhor é dobrada sobre a nossa vida. Elias, o profeta Elias, tinha como seu sucessor Eliseu. Eliseu não deixava Elias por nada. Aleluia. Quando ele foi tomado ali naquele redemoinho, ele falou para o Senhor: me dá essa unção, eu quero ter o que o Senhor tem. Ele falou: então fica conectado, porque eu vou subir, fica ligado, não sei que hora que eu vou, cola aí. E ele ficou do lado do seu Senhor, ficou do lado do seu líder, ficou ali. E a Bíblia diz, e pode procurar, Elias fez 7 milagres, pois Eliseu fez 14. Aleluia. A bênção da obediência, a bênção da fé, ela traz multiplicação sobre a nossa vida. Então, querido, ele começou a desentulhar agora os poços. Ele começou a cavar de novo os poços que o seu pai tinha cavado. Mas os inimigos vieram e jogaram terra e entulharam o poço.
E a palavra do Senhor diz que ele começou a desentulhar os poços. No versículo 20, diz assim, olha, estou encerrando. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Aleluia. É assim, né, irmão? Tem gente que não quer fazer nada. Quando você cava o poço da água, quer tomar. Mas deixa para lá, vamos para cá. Então, aí disseram: essa água é minha, tira a mão dessa água, essa água é nossa. Já começou ali a contenda, já começou ali a guerra. Aleluia. E por causa disso, aquele poço se chamou Ezeque, ou seja, o poço que contenderam. Não, eu não quero briga, porque quem é de Deus é paz. Aleluia. Paz aí, irmão. Glória a Deus. Os pastores de Ló começou a contender com os pastores de Abraão, brigar por causa do lugar. Não, nós vamos lá para Sodoma e Gomorra. Não quero nem saber, o lugar é bonito, tem grama e tal. Começaram a brigar. Chegaram até Abraão. E Abraão: não, eu não quero contenda, porque quem é de Deus é de paz. Pode pegar para você. Para onde você quer ir? Nós vamos lá para as campinas de Sodoma e Gomorra. Não tem problema, pode ir. Eu vou para as pedras mesmo. Eu vou para as montanhas mesmo. Eu não quero contenda, eu quero paz. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. A bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Oh glória, você não entendeu? A bênção não está no lugar, a bênção está sobre você. Se estão contendendo com você diante de alguma coisa, larga, fala: tá bom, irmão, então pega. Eu vou em paz, porque eu sei o que Deus tem para mim. Aleluia. Então, eles começaram ali a desentulhar aqueles poços, os servos ali de Isaac. Aí chegaram e tomaram, porque começaram a invejar do irmão. Começaram a sentir inveja de Isaac, porque Isaac já estava próspero. E agora começou a desentulhar poço. Foram lá e tomaram. Aí ele vai lá e começa a desentulhar o outro. O segundo poço que o seu pai tinha feito, ele vai lá e começa a cavar de novo. Aí vieram e começaram a brigar novamente por causa daquele poço. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, brigaram, e chamaram aquele poço de Sitna. Ou seja, aquele poço, ele colocou o nome de Sitna, que quer dizer briga. Tudo bem, vamos para o outro poço, porque a necessidade, irmão, era muito grande. Ele vai lá e cava o terceiro poço, e chama aquele poço de Rehobote. Deus, vendo a aflição de Isaac em cavar poço, aleluia, porque ele precisava dar ali água aos seus animais. Deus, vendo a dificuldade dele, da inveja que estava sobre ele, Deus tira ele daquele lugar. Irmão, eu sei que é difícil dizer isso, mas tem pessoa que não se alegra com a tua vitória. É difícil. Tem pessoas que não conseguem ficar felizes com a sua vitória. Aleluia. Só que Deus chega para Isaac e diz assim: chega, sai daí. E ele sai. E ele vai para onde, pastor? E depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse. Ele saiu dali. Ele foi para Berseba agora. Até onde existe a cidade de Betseba. Ele foi para lá. Chega de pessoas ficarem me invejando. Aleluia. Deus falou: sai daí, porque o que eu tenho com você é coisa grande. E ele saiu de lá e foi para Berseba. E quando ele chegou lá, olha o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor apareceu de novo para ele na mesma noite e disse: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Deus é com você, querido. Às vezes você está com medo de se desprender de algumas coisas, com medo de... Não, fique em paz. Se Deus está falando com você, acredita. Aleluia, Ele vai dar a vitória para você, Ele vai dar o caminho para você, em nome de Jesus. Aleluia. Então ele saiu dali e foi para aquele lugar. E o Senhor se apresentou novamente para ele.
Só que uma coisa, querido, que eu encerro aqui essa mensagem, é que agora ele mudou a perspectiva, ele inverteu os valores. Aleluia. A palavra do Senhor diz, e nós lemos aqui, que Isaac fez dessa forma, edificou ali um altar. Fala assim, um altar. Aleluia. Altar significa aliança com Deus. Altar significa comunhão com Deus. Altar significa invocar o nome do Senhor. Nós precisamos levantar o nosso altar. Aleluia. Pastor, mas eu não tenho como pagar essa prestação, eu estou desesperado. Aleluia. Você está cavando o poço e o diabo está tomando da tua vida. Muda esse valor, vai para o altar, busca a Deus, invoca o Senhor, reata a tua aliança. Isaac, ele mudou a prioridade das coisas, porque a ordem da situação é assim, irmão. Primeiro o poço, depois do poço a gente começa a construir as coisas. É assim que forma a situação, é assim que as pessoas moram no vilarejo. Primeiro o poço, porque a água é importante. Aleluia. Mas ele cavava, tomava, cavava, tomava, cavava, brigava. Aí ele teve uma ideia, não, eu vou mudar. Primeira coisa, eu vou buscar Deus. Às vezes nós estamos perdendo as nossas batalhas porque a gente não está tendo essa comunhão com o Senhor. Fala assim, eu preciso levantar o meu altar de adoração a Deus. Aleluia. Depois que ele levantou o altar, a Bíblia diz que ele construiu a sua tenda. Aleluia. Aí o inimigo não vai tomar. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo não gosta do crente que é louco. Eu aprendi uma coisa: a luz não tem comunhão com as trevas. Começa a buscar a Deus, que você vai ver coisas ruins se afastar da tua vida. Comece a ir para o altar de Deus, que você vai ver coisas sair do meio do teu caminho, que você está achando que é lindo e maravilhoso. Vai para o altar e começa a adorar a Deus. Você vai ver que as coisas vão começar a sumir que nem fumaça. Aleluia. Não precisa você ficar contendendo, você brigando, não. Só diante de Deus, adorando e buscando e consagrando no altar. Aleluia, em nome de Jesus. E ali ele estabeleceu a sua tenda, ele morou do lado do altar. Você precisa estar do lado do altar. Aleluia. E depois que ele construiu a sua tenda, aí sim que ele foi cavar o poço. Aleluia. Por quê, pastor? Porque ele entendeu uma coisa: se eu buscar a Deus, e se eu tiver aliança mais com Deus, Ele faz da água onde não tem. Coloca uma coisa no teu coração e encerra aqui, querido. Você não precisa ficar correndo atrás de bênção. Você não precisa ficar desesperado, se matando loucamente para você ter as coisas. Não estou dizendo que você tem que ficar morrendo em cima de uma cama sem fazer nada, não é isso. Eu estou dizendo que tem muitas pessoas que são mais inteligentes, que dizem assim, fé inteligente. Pessoas que buscam a Deus, confiam no Senhor, consagra a tua vida, santifica o teu coração, e as portas vão se abrindo, e as portas vão se abrindo, e as coisas vão dando certo, e as pessoas olham e dizem assim, mas como que ele consegue chegar nessa situação, sendo que ele não faz tanta coisa? Mas sabe o que é? Ele entendeu um caminho: altar, consagração, ouvir Deus, falar com Deus, jejuar, santificar a minha vida. Aleluia, porque o resto Deus faz por mim. Aleluia. Entenda isso, querido. E outra coisa, olha como que a coisa é tão linda e maravilhosa. Agora o rei Abimeleque, depois que ele fez o altar e construiu a sua tenda e o poço, o rei Abimeleque voltou até ele e se arrependeu. Aleluia, que coisa linda. Diz assim, não separa da gente não, Isaac. Não faz isso não, você é uma bênção. Aleluia. Sabe o que acontece? Quando você começa a valorizar as coisas de Deus, Deus começa a mudar até o coração de pessoas em relação à sua vida. Aqueles que te perseguiam, aqueles que falavam mal de você, são aqueles que vão estender o tapete para você passar e dizer assim, passa, porque você é um homem de Deus. Aleluia. Eu reconheço Deus na tua vida. Aleluia. Querido, entenda isso.
Entenda isso. Tem pessoas que vão voltar a falar com você. Tem pessoas, eu creio nisso. Aleluia. Sabe, talvez você saiu do emprego, te mandaram embora porque acharam isso e aquilo outro. Mas se você tiver essa conexão com Deus e entender tudo que Deus falou aqui, eles vão novamente chamar você e vai dizer assim: quando você saiu daqui as coisas pioraram. Volta, você é de Deus. Aleluia. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas para você. Aleluia, eu creio nisso, querido, em nome de Jesus. Não para o nosso ego, para o nosso orgulho, para nós ser a estrelinha de Jesus. Não, é para que o nome dele seja glorificado. Você crê nisso? Então aplaude ao Senhor. Fica de pé.